Olá, amados. Paz e bem, eu sou Melquisedeque. Estou aqui para o comentário da lição desta semana. Lição de número 3 da classe de jovens, das lições bíblicas da editora CPAD. E o assunto da lição é Vivendo em Santidade e Integridade. Nós continuamos o nosso estudo das cartas do apóstolo Pedro nesse terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD. Lembrando que você pode adquirir esse slide em PowerPoint desta lição da classe de jovens e também das lições da classe de adulto e classe de adolescentes. Tudo isso no site do ebdenfoco.com. Você acessa www.ebdenfoco.com e você vai encontrar lá os slides em PowerPoint, tanto da classe de adultos, classe de jovens, quanto da classe de adolescentes, além dos comentários em áudio, comentário em vídeo, além também dos subsídios em PDF e subsídios em vídeo das lições, tanto da classe de jovens, da classe de adultos e classe de adolescentes. No EBD em Foco, você encontra também cursos de capacitação para os professores. Por exemplo, você vai encontrar lá o curso sobre a Reforma Protestante, curso sobre a história da Bíblia, aprendizagem dinâmica, você vai encontrar com o curso sobre como ministrar uma aula mais dinâmica, uma aula mais empolgante. Tudo isso você encontra no ebdenfoco.com. O grande mérito do EBD em Foco é que você tem em um só lugar todo o conteúdo que você precisa para ministrar a sua aula. Eu, como professor, sei que é muito difícil você montar a sua aula, porque você tem que pesquisar vários sites, ou tinha. Agora o EBD em Foco, ele tem todo o conteúdo que você precisa para a sua escola dominical. Nós direcionamos o conteúdo, somos fiéis ao que manda a revista, somos fiéis à doutrina da Assembleia de Deus, para que você tenha segurança de ministrar a sua aula sem nenhum problema. Você pode ir no site ebdenfoco.com e pegar o material que está lá e preparar a sua aula e ministrar, que você não terá nenhum problema, nenhuma contradição teológica, porque nós seguimos à risca aquilo que a CPAD entende como doutrina da Assembleia de Deus. Então, acesse www.bdenfoco.com e confira todo o conteúdo que a BD em Foco disponibiliza para você. Então é isso aí. A lição é a lição de número 3, o assunto, como nós já dissemos, vivendo em santidade e integridade. Estamos estudando, nesse terceiro trimestre de 2019, as cartas do apóstolo Pedro. E hoje nós vamos falar de santidade e integridade. O nosso texto do dia nos diz o seguinte: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Então, o nosso texto do dia nos mostra o apóstolo Pedro escrevendo para os irmãos, advertindo os irmãos sobre a necessidade de serem santos. E qual é a razão para que os irmãos sejam santos? O apóstolo Pedro está escrevendo, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Duas coisas importantes aqui neste texto bíblico, texto do dia, né, nesses dois versículos. Primeiro, nós temos que ser santos porque quem nos chamou é santo. Essa ideia de chamar, essa chamada que Deus nos faz aqui, é a chamada de nos tirar do mundo de pecado e trazer para a sua maravilhosa luz. Então, automaticamente, nós estamos vendo aqui duas coisas que são extremamente importantes. Primeiro, nós fomos tirados
do pecado e colocados na luz. Nós somos tirados das trevas e colocados na luz. Nós somos tirados do pecado e colocados na santidade. Segundo, quem fez isso é santo. Então nós temos que ser santos, porque quem nos chamou é santo. Em segundo lugar, nós temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver. Por quê? Porque quem nos chamou é santo em todos os aspectos da sua vida, da sua existência. Deus é santo em seu caráter. Deus é santo em sua existência. Deus é santo em sua natureza. Deus não é santo de manhã e não santo de tarde. Deus não é santo no céu e não santo fora. Então, essa é a ideia básica de que nós somos santos porque Deus é santo e temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver porque Deus é santo em toda a sua plenitude. Não existe espaço em Deus para qualquer tipo de iniquidade. E em nós também não pode haver espaço. É importante discutirmos sobre isso, porque muitos cristãos aderiram àquela moda do pós-modernismo de vida cristã e vida secular. O cristão não tem duas vidas. O cristão só tem uma vida e ela deve ser santificada a Deus em todas as nossas maneiras. Ela deve ser santificada de forma contínua, de forma horizontal, ou seja, em toda a nossa caminhada, e também de forma integral em cada aspecto da nossa vida. Temos que ser santo porque Deus é santo em toda a sua plenitude, sempre santo, eternamente santo. A síntese diz: a santidade de Deus, o atributo da sua perfeição moral, é a razão que nos inspira a vivermos de maneira santa e íntegra neste mundo. A razão de nós sermos santos é que Deus, sua essência, no seu caráter, na sua plenitude, é santo. E ele agora habita em nós. Se a plenitude da santidade habita em nós, é inevitável que nós, como casa de Deus, templo do Espírito Santo, devemos ser santos. O nosso texto bíblico se encontra em 1 Pedro 1, 13 a 16, depois 1 Pedro 1, 22 a 25 e 1 Pedro 2, 9 e 10. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas é claro, eu pressuponho que você que está estudando, você professor especialmente, já estudou as cartas de Pedro, não apenas esses textos destacados, e você que é aluno, que vai estudar conosco, por gentileza, pegue as cartas de Pedro, sente, pegue a Bíblia, abra lá nas cartas de Pedro, sente e leia primeiro a primeira carta, depois a segunda carta. Tudo isso numa sentada. É bem pequenininho, dá tempo de fazer isso para que você tenha uma compreensão melhor da ideia ou das ideias que serão ensinadas nestas lições. Segundo a Bíblia, a santificação refere-se ao estado daqueles que foram salvos por Cristo. Isso aqui é muito legal, porque só quem santifica é o salvo. Entende a diferença daquela ideia da salvação pelas obras, de que a pessoa ela se santifica para ser salvo? É ao contrário. A salvação vem primeiro, a santificação vem depois. Só o salvo se santifica. O não salvo não se santifica. O não salvo, quando ele busca alguma perfeição moral, alguma perfeição ética, é só isso que ele alcança. No máximo, uma religiosidade vazia, porque a santificação refere-se ao estado de quem foi salvo. Não é a santificação para ser salvo. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, porque a salvação é em três aspectos: passado, presente e futuro. No passado, a nossa salvação se refere à justificação,
um ato jurídico de que quando nós aceitamos a Jesus de todo o nosso coração, fomos declarados justos pela justiça de Cristo. A salvação no presente é a santificação. A santificação, a santificação não está nos preparando para salvar, ela está nos salvando do domínio do pecado. No passado, na justificação, nós fomos salvos da condenação eterna. No presente, nós estamos sendo salvos do domínio do pecado. No futuro, nós seremos salvos de toda a corrupção, porque seremos glorificados. Então, entenda, a salvação é resultado, melhor, a santificação é resultado de quem foi salvo. As pessoas às vezes invertem santificação para salvação. Não, salvação e aí o resultado é a santificação. Mas também há o processo de contínuo aperfeiçoamento do crente. Entende? A santificação é resultado de quem foi salvo e é o processo de aperfeiçoamento na carreira cristã. Mas santificação é para quem é salvo. Quem não é salvo, apenas se quiser levar um padrão de vida moralmente aceitável, é apenas isso. Não é santificação. Nós temos aqui uma tabela, eu não vou me deter na tabela, você faz o uso dela aí da melhor maneira possível. Então vamos para a nossa introdução. Para muitos estudiosos, a primeira carta de Pedro, além de Epístola da Esperança, poderia ser chamada de Epístola da Vida Santa, pois enfatiza a importância da santidade após o novo nascimento. Uma vez que os crentes são agraciados pela salvação e adquiriram uma esperança viva, agora devem dar mostras da nova vida por meio de uma conduta íntegra. A introdução ela já explica basicamente qual é a ideia de Pedro ao falar para os irmãos serem santos. Nós vamos discorrer sobre assuntos mais pormenorizados, mas a ideia básica é essa, né? Após o novo nascimento, né? Uma vez que os crentes foram agraciados pela salvação, né, no novo nascimento, eles nasceram de novo, e adquiriram uma viva esperança, agora pressupõe-se que eles devem ter uma vida santa, devem ter uma vida nova, uma vida diferente daqueles que estão lá no pecado. Apesar de remeter à ideia de separação e consagração, santidade não significa isolamento social ou afastamento de outras pessoas. Pois é, parece até estranho, né, o comentarista abordar esse tipo de perspectiva, mas infelizmente isso acontece. Muitas pessoas acham que santidade é se isolar, é não ter amigos descrentes, é viver em uma redoma, em um mundo exclusivo dele. Ora, nós estamos aqui na Terra para ser luz e sal da Terra. A primeira coisa que é importante nós notarmos em relação a isso é que quando uma luz ela só é necessária quando está escuro, quando tem trevas. Uma luz não brilha na luz. Ligue uma lâmpada durante o dia e ela não servirá para nada. Ela é útil à noite. Então, o cristão, a vida dele, se for restringida apenas ao contexto das relações entre os próprios irmãos da igreja, a vida dele é praticamente inútil. Ele é um servo inútil, porque é muito fácil você brilhar entre aonde há luz, mas você precisa brilhar aonde há trevas. Você precisa ser o contraponto daquele lugar que é de trevas, porque você é luz. Se você é sal, você tem que ser o contraponto naquele lugar que é de sabor. Você tem que trazer sabor, você tem que trazer significado, alegria. Seja luz
e sal. Santidade é fazer a diferença. Santidade não é se abster das coisas que estão referentes às pessoas no mundo. Os salvos testificam que são santos, vivendo de acordo com a vontade de Deus e interagindo em uma sociedade contaminada pelo pecado. Por tal razão, faz todo sentido a oração de Jesus acerca de seus discípulos. Lá em João, no Evangelho de João 17,15, ele diz: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Com isso em mente, aprendemos nesta lição a respeito do santo estilo de vida dos santos. É sermos santos em meio a um mundo de pecado. Olha, a vida do cristão realmente é um desafio nessa terra. É por isso que Jesus disse: se vocês amam somente aqueles que também amam vocês, não estão fazendo nada. Os incrédulos também fazem isso. Se a vossa justiça não exceder a dos incrédulos, dos escribas e dos fariseus, vocês não têm parte no reino dos céus. Jesus dizia isso para os seus discípulos, e certamente essa palavra ecoa para nós. Se nós não formos mais éticos, mais cheios de moral, mais humildes, mais santos, mais corretos, mais íntegros do que os ímpios, nós não podemos ser considerados dignos do reino de Deus. Primeiro ponto. O primeiro ponto diz: conselhos para uma vida de santidade. O conselho é: prepare a mente. Para termos uma vida de santidade, precisamos preparar a nossa mente. A expressão cingindo os lombos do vosso entendimento tem um sentido metafórico. Remete à prática da época de arrumar a vestimenta acima da cintura para ficar pronto para a ação. O conselho é que os crentes preparem as suas mentes a fim de poderem pensar adequadamente e com profundidade nas coisas de Deus. Isso porque a santificação abrange primeiramente a mente, o centro das decisões e das faculdades da pessoa. Dizem que você é aquilo que você pensa, né? Já ouviram essa expressão? Você é aquilo que você pensa. Existem muitas pessoas que dizem assim: se você pensa muito nisso, você atrai isso. Na verdade, não é assim. Se você pensa muito em alguma coisa, você acaba caminhando em direção àquilo, porque você vai transformar aquilo no objetivo principal da sua vida. Se a sua meta é passar em uma prova na sua faculdade ou mesmo no colegial, se essa é a sua meta e você pensa muito nisso e se dedica muito a isso, você automaticamente vai caminhar em direção a isso. Se você pensa muito em ler a Bíblia, em orar, em jejuar, se você se preocupa muito com isso, se a sua mente se ocupa muito com isso, automaticamente você vai caminhar em direção a isso. Agora, se você pensa muito nas coisas do mundo, se você pensa muito em como se divertir, em como se prostituir, em como dar calote em alguém, em como mentir, em como arrumar uma desculpa para alguma coisa, automaticamente você caminhará para isso, porque a sua mente, além dela estar cheia disso, ela vai conduzir os seus passos para isso. É por isso que é importante que nós preparemos a nossa mente. Estejamos com a mente preparada para rejeitar aquilo que é mal e meditar naquilo que é bom. Rejeitando aquilo que é mal, nós nos afastamos do que é mal e caminhamos em direção àquilo que é bom, para a glória de Deus. Quando aceitamos a Cristo em arrependimento, passamos por um processo de conversão do grego chamado
metanoia, que significa mudança de pensamento. Algumas pessoas gostam de dizer que é expansão do pensamento, que é quando o nosso entendimento consegue alcançar uma compreensão maior do que é Deus, de quem é Deus, do que é pecado, de quem somos nós. Então, a metanoia é uma expansão da mente, né? É um processo de conversão, de mudança de uma mente raquítica, de uma mente medíocre, de uma mente dominada pelo pecado, por uma mente que agora entende quem é Deus, entende quem é a gente mesmo, entende qual a gravidade do nosso pecado, entende a grandeza de Deus, a bondade de Deus. Que significa mudança de pensamento? Por isso, Paulo diz que temos a mente de Cristo. Quando preparamos e entregamos a mente para o Senhor, deixamos que Ele seja o guia das nossas decisões. Ainda assim, não podemos impedir que determinados pensamentos entrem em nossa mente. Nesse caso, Stan Toller, na obra Repense a Vida, aconselha que tudo que podemos fazer é administrá-lo, certo? Entende? Nem tudo que... vou repetir aqui o texto. Ainda assim, não podemos impedir que determinados pensamentos entrem em nossa mente. Às vezes não é possível a gente impedir, né? Às vezes a gente está cansado, às vezes está abalado com alguma coisa, emocionalmente abalado, e vem certos pensamentos. Mas, como diz o Stan Toller, nós podemos administrar esses pensamentos. E quando esse pensamento for um pensamento negativo, pecador e destrutivo, podemos prendê-lo, rejeitá-lo e lançá-lo fora da mente. Se é um pensamento positivo, santo e produtivo, podemos detê-lo, meditar sobre ele e aplicá-lo em nossa vida, ou seja, e caminhar em direção àquilo que é aquele pensamento. O pecado nunca acontece quando temos um pensamento passageiro. Nem as nossas vitórias não acontecem como temos um pensamento passageiro. Tudo isso, o pecado acontece quando nós maquinamos, quando nós alimentamos aquele pensamento. Tudo acontece quando o pensamento é alimentado. Quando ele é rejeitado, administrado, nada acontece. Então, se o pensamento é mau, rejeite-o. Se o pensamento é bom, guarde-o, medite nele e caminhe em direção àquilo que ele é. A verdadeira santidade requer a compreensão daquilo que estamos fazendo ou deixando de fazer. Agir pela simples obrigatoriedade, sem saber a razão, não é santidade, é mera religiosidade. Por isso que Pedro está dizendo, olha, vocês devem ser santos. Aí eu imagino que os irmãos perguntam assim, mas Pedro, ser santo por quê? Porque quem chamou vocês é santo. Porque vocês são gratos por ter sido libertos. Então vocês têm que ser santos. E aqui o comentarista nos traz a uma reflexão importante. A verdadeira santidade requer compreensão daquilo que estamos fazendo. Por que eu estou me santificando? Por quê? Porque senão a santificação vai parecer um rito religioso opressor, amargo, chato, desprazeroso. Mas quando nós entendemos o porquê da santificação, e eu não me santifico para ser salvo, mas me santifico porque sou salvo, porque sou grato a Deus pela salvação, por isso eu vivo em santidade, tudo muda. Nós passamos a uma vida que faz sentido e saímos de uma mera religiosidade farisaica. Uma mentalidade regenerada pelo Senhor nos habilita a entender a importância de uma vida íntegra e sincera. Uma mentalidade regenerada pelo Senhor. Você percebe que muitos cristãos não conseguem mudar de vida porque eles não conseguem mudar de mentalidade? Então, é muito importante que mudemos a nossa mentalidade para mudar a nossa vida. Segundo conselho, seja sóbrio.
Pedro também assevera que o cristão deve ser sóbrio, ou seja, ter domínio próprio, autocontrole, pois a vida cristã é incompatível com excessos. Além de significar ao crente abster-se da embriaguez, a sobriedade refere-se também ao viver com moderação em constante equilíbrio. Uma coisa que eu aprendo sobre essa questão do ser sóbrio é que sobriedade é a mesma coisa que domínio próprio, né? Autocontrole. Autocontrole é característico de quem é liberto. Você entende isso? Autocontrole é característica de quem é liberto. Uma pessoa que não é liberta, ela é escravo, tá? Uma pessoa que não consegue se controlar, uma pessoa que não tem controle, uma pessoa que compra descontroladamente, uma pessoa que bebe descontroladamente, uma pessoa que fala descontroladamente, uma pessoa que aborrece os outros descontroladamente, uma pessoa que mente descontroladamente, é uma pessoa que não é liberta. Tá entendendo? O autocontrole, a sobriedade, o domínio próprio é resultado de quem foi liberto. Quem foi liberto agora tem que viver em santidade. A santidade é uma evidência da salvação. E o salvo deve ter domínio próprio, porque a santidade, ela é, além de aprender a obedecer a Deus, ela é também o abandono das práticas anteriores. Tal virtude deve ser uma característica dos salvos, porquanto as Escrituras assim nos exorta reiteradamente. O salvo tem que ter autocontrole, o salvo tem que ter domínio próprio. Aliás, o domínio próprio é uma das características do fruto do Espírito. O domínio próprio é uma evidência da operação do Espírito Santo na nossa vida. Aplicada ao consumo, a santificação promove na vida do crente uma postura contracultural no sentido de rejeitar e se afastar da cultura dominante que valoriza a moda e tudo aquilo que é supérfluo. O consumo santificado significa apartar-se do modelo consumista em curso na sociedade contemporânea e desenvolver um estilo de vida frugal, com hábitos de consumos santos, disciplinados pelo fruto do Espírito. Lembra que eu falei que uma pessoa que consome desenfreadamente é uma pessoa escrava? O santo, ele é liberto. Ele é santo porque foi liberto. E uma vez que ele é liberto, ele deve ter uma vida controlada. Olhe para a sua vida. O que é que está dominando você? Você jovem que está me ouvindo nesse momento. O que é que domina a sua vida? O que é que dita o ritmo da sua vida? Tem alguma coisa que você não consegue controlar? Olha, se tem alguma coisa na sua vida que você não consegue controlar, talvez a sua língua, talvez os seus pensamentos, talvez não consegue parar de comprar, não consegue parar de pensar em sexo, não consegue parar de pensar em suicídio, não consegue parar de pensar em uma coisa ruim. Olha, entenda uma coisa, você precisa de libertação, você precisa ser de fato salvo, você precisa entender que você é salvo e repreender esse tipo de domínio maligno da sua vida. O salvo, ele é liberto. Se você foi salvo e está sendo escravizado, você precisa repreender isso em nome de Jesus. Você precisa orar e jejuar em prol desse aspecto na sua vida para que você seja liberto, porque o salvo é liberto. Terceiro conselho, espere na graça. A santificação envolve ainda esperar inteiramente na graça. Até porque a santificação é pela graça, não é pelo mérito nosso. A santificação é pela operação do Espírito Santo em nossa vida. Então, não adianta a gente se precipitar querendo nos santificar de qualquer jeito, porque isso vira só legalismo e religiosidade farisaica. Diante do contexto sombrio a que estavam submetidos, os destinatários são encorajados a olharem para frente
aguardar em Deus. Isso não é passividade, é paciência. O ato de confiar na providência divina. Olha só, nós temos um Deus. Nós nos santificamos por causa da santidade dele. Ele é soberano, eterno, maravilhoso, ele tem todo o poder. Nós devemos confiar na graça dele, no favor dele. Isso, como o comentarista diz aqui, não é passividade. É, na verdade, um ato de entrega a Deus, confiando que Ele é quem nos santifica, confiando é que Ele é quem dá um padrão de integridade à nossa vida, que é Ele é quem cuida de nós. Vivemos em uma cultura imediatista e acelerada, na qual as pessoas perderam o hábito de esperar. Tudo ao mesmo tempo e agora é um dos slogans que caracterizam a sociedade contemporânea. O adoecimento emocional e psíquico que acomete, melhor dizendo, boa parte da população de hoje, é em grande parte consequência da ansiedade descontrolada. Ansiedade, mais uma vez eu repito, eu fiz aquela listazinha ali agora atrás de problemas que às vezes dominam as pessoas. A ansiedade é um problema grave, é um problema sério. A ansiedade tem levado pessoas ao suicídio. A ansiedade tem levado pessoas a destruírem a própria vida. Olha, amados, você que está me ouvindo, jovem, cuidado com esse tipo de problema. Espere no Senhor. Espere. Espere no Senhor. Tenha calma. Confie na graça de Deus. Tudo que você é, tudo que você tem, é a graça de Deus. Não repite. Não se desespere, confie na graça de Deus. Portanto, a espera confiante em Deus, além de preparar o coração para o futuro, contribui para que o crente tenha uma vida emocionalmente saudável. Não se precipite. Não espere que as coisas aconteçam tudo ao mesmo tempo na sua vida. Não ache que as coisas têm que acontecer na sua vida na mesma velocidade que acontece na vida de outros. Não, espere em Deus. Calma. Você tem muito tempo. E há tempo para tudo na vida de cada um de nós. Lembra lá de Eclesiastes 3. Para tudo há o seu tempo determinado debaixo do sol. Calma, espere em Deus. Segundo ponto, a ordem da santidade. Os filhos obedientes e inconformados. Considerando que a santificação se prova com ações reais, somos exortados como filhos da obediência a ter um padrão de conduta exemplar. Tal expressão comum naquele tempo, né, o filho da obediência, é uma maneira de dizer que nossas vidas são caracterizadas por uma obediência contínua ao Senhor e à sua palavra, como bem observou o teólogo pentecostal Stanley Orton. Então, lembra que eu falei lá no início do nosso texto do dia, em que o apóstolo Pedro diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver, está relacionado com os filhos da obediência. Filhos da obediência, os filhos da obediência são santos em toda a sua maneira de viver. Tanto no sentido horizontal, eu digo sentido horizontal porque é o sentido de caminhada, percorrendo todo o seu caminho, quando no sentido integral, de toda a sua maneira, em todos os seus aspectos. Por isso, o Stanley Orton faz uma definição aqui muito boa, que nossas vidas são caracterizadas por uma obediência contínua ao Senhor, à sua palavra, tanto no sentido horizontal quanto no sentido integral, ou seja, tanto em toda a nossa caminhada, em toda a nossa existência, nós obedecemos a Deus e a sua palavra, quanto em todos os aspectos da nossa vida, seja no aspecto profissional, no aspecto matrimonial, no relacional, na igreja, ou em qualquer aspecto, nós devemos obedecer a Deus e a sua palavra.
A prova dessa obediência sincera é a inconformidade com o mundo. Vemos isso em Romanos 12 e 2, né? Onde diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. E com as concupiscências e desejos e as paixões carnais da antiga vida, né? A obediência, o filho da obediência, não se conforma com esse mundo. Quando a santidade de Deus molda o nosso caráter, não nos conformamos com o pecado. Meu amigo, quando nós temos a mente expandida, quando a metanoia acontece em nossas vidas, nós passamos a entender a gravidade do pecado. E isso tem que nos mudar, tem que nos fazer tolerante ao pecado, não ao pecador. Entenda bem isso. Existe uma diferença entre pecado e pecador. Apesar de uma coisa estar extremamente associada a outra, mas o pecado é uma coisa, o pecado é outra. O cristão deve abominar, odiar, rejeitar, repudiar o pecado, mas nunca o pecador. Ainda que o cristão esteja sujeito a uma batalha interna contra a carne, como nós vemos lá em Romanos 7:20, não deve achar normal cometer qualquer tipo de pecado, muitas vezes sobre a justificativa do não tem problema. Estávamos até esses dias conversando sobre essas expressões. Não tem problema, nada a ver. Esse tipo de concessão tem levado muitas vidas à desgraça. Especialmente quando nós falamos de jovens. Ah, não é jovem. Ah, não é jovem. Tem que entender o jovem. Ele faz isso porque ele é jovem. Olha, jovem, jovem. Olha bem, jovem. Essas concessões. Ah, não tem nada a ver. Deixa ele fazer. Ah, não é assim mesmo, é jovem. Olha, esse tipo de concessão vai destruir a sua vida. Você é crente, você é salvo em Cristo Jesus. Então, a sua vida tem que ser íntegra, tem que ser santa, porque Deus é santo. Mesmo que você e qualquer um de nós enfrente grandes batalhas, como nós vemos lá em Romanos 7, capítulo 7, verso 20. Mas mesmo assim, as batalhas não precisam ser resultados de derrota. Não precisam resultar em derrotas. As batalhas, na verdade, nós temos que, diante delas, confiarmos em Deus e vencermos. Mas não fique fazendo concessões com o pecado. O salmista diz que se ele alimentasse o pecado ou guardasse o pecado no seu coração, o Senhor jamais ouviria a sua oração. Então, não faça concessões com o pecado. Não permita que o pecado se torne seu amigo, seu aliado, seu companheiro. Seu amigo, seu aliado, seu companheiro é o Senhor Jesus. O imperativo da santidade. Isso aqui é interessante. O apóstolo Pedro reitera uma ordem divina: sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. A santidade não é uma opção na vida do cristão. É um imperativo para nos tornarmos cada vez mais parecidos com aquele que nos chamou. Ou seja, a santidade não é uma opção no sentido. Você pode escolher ir ao culto hoje, né, ou à celebração hoje, lá na igreja, lá no templo, ou não. Isso é uma opção. Você pode fazer essa opção. Não, eu vou hoje na escola dominical. Não, eu não vou hoje na escola dominical, eu vou só no culto à noite. Isso é uma opção. É fazer uma opção. A santidade não é uma opção. A santidade é uma ordem. Todo cristão deve ser santo, até porque aquele, melhor dizendo, que o chamou, que o salvou, é santo e ele habita nesse cristão. E se ele é santo e habita nesse cristão, automaticamente esse cristão é santificado. Não faz o menor sentido uma pessoa dizer que é templo do Espírito Santo, que tem o Espírito Santo de Deus na vida, que foi salvo e que não é santo. A santidade é imperativo, meu irmão. Você aceitou Jesus? Então se preocupe em ser santo. É inadmissível, inaceitável que alguém se diz santo e não tenha, de fato, uma vida íntegra. Uma coisa está diretamente associada à outra. A santidade é um atributo moral de Deus. Nenhum outro atributo divino é tão solenizado nas Escrituras como esse. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti.
Ou seja, não há ninguém que é santo igual a Deus, porque não há ninguém igual a Deus. A santidade de Deus é algo exclusivo dele. É algo da sua essência, da sua natureza, do seu caráter. E se ele habita em nós, então nós também temos que ser santos. Muitos concebem a santidade como algo bastante severo e que mesmo e até mesmo opressor, resultado do esforço humano. Longe disso, a santificação decorre da ação libertadora e transformadora de Deus em nós. A santificação, a santidade, não é um fardo, não é uma opressão, é resultado da libertação das nossas almas. É resultado da libertação das nossas vidas, do poder, das amarras do pecado e de Satanás. Quando o Senhor nos ordena a santidade, na verdade está querendo que o deixemos trabalhar, guiando e nossa vida. Então, santidade é a ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, nos tornando semelhantes a Cristo, nos tornando, ou melhor, criando em nós a imagem de Cristo. Quando nós falamos de santificação, não falamos de uma santificação com a ausência do Espírito Santo, com a ausência de Deus. Não. Quando nós falamos de santificação, nós pensamos automaticamente na presença do Espírito Santo em nós, aplicando em nós o caráter de Cristo em nossas vidas. A santificação não decorre do mérito do homem, mas da graça de Deus. Este processo requer a disposição e a cooperação do indivíduo. Basicamente, a santificação é o resultado da salvação, é um ato de gratidão a Deus por ter sido salvo, é a ação do Espírito Santo de Deus habitando em nós, nos transformando na imagem de Cristo. O Espírito Santo é o agente da santificação e a palavra de Deus é o instrumento. Então, é o Espírito Santo que aplica, que age em nós nos santificando, pela palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é o referencial de santificação. Não existe um padrão de santificação desassociado da palavra de Deus. Você quer ser santo? Então leia a Bíblia. Leia a Bíblia. O padrão de santidade é a Bíblia. Terceiro, santidade que gera integridade. Vale notar que a santidade não envolve somente uma área de nossas vidas, mas se aplica a toda a nossa maneira de viver. Já falamos sobre isso lá no início e também agora pouco atrás, né? A santidade, ela está relacionada à questão dos filhos da obediência, né? A santidade em toda a nossa maneira de viver, em todo aspecto da nossa vida, tanto na nossa caminhada quanto em cada aspecto da nossa vida. Isso porque santidade tem a ver com integridade. Santificação produz uma conduta autêntica, honesta e virtuosa que afasta o salvo das práticas reprováveis, nas palavras de John Eldredge. Você não consegue se tornar íntegro sem se tornar santo, nem pode se tornar santo sem se tornar íntegro. As duas coisas andam junto. Integridade é uma característica de quem é santo. Pedro apresenta uma lista de 5 vícios morais que o cristão deve deixar: malícia, engano, fingimentos, invejas, murmurações. Voltando aqui, e murmurações. Olha, santidade que gera integridade. Então, Pedro faz essa listazinha aqui no capítulo 2, né? Dá uma olhada lá. Que o cristão deve abandonar essas coisas, né? Como prova, como resultado evidente, externo da sua santificação. A malícia, o engano, os fingimentos, as invejas e as murmurações. Quarto, a razão da nossa santidade. Qual a razão da nossa santidade? Depois de recomendá-los a uma vida de temor a Deus, no verso 17, Pedro faz recordar da razão para uma conduta digna
por parte do crente. Pedro faz recordar. Aí ele diz: não fomos resgatados por ouro nem prata, e sim pelo precioso sangue de Jesus. Mais um motivador, né? A razão da nossa santidade. Por que nós nos santificamos? Porque Deus é. Porque nós não fomos salvos por uma coisa banal. Nós não fomos comprados por uma coisa efêmera, por ouro, prata que se corrompe. Não, nós somos comprados pelo sangue precioso de Cristo. Por isso, sede como Ele. Que maravilha sabermos que a nossa salvação não está firmada em coisas perecíveis. Imagina se a nossa salvação estivesse firmada em coisas perecíveis, qual a garantia que nós teríamos? Não haveria esperança, não haveria fé, não haveria alegria no porvir. Mas sim no sangue de Jesus, né? Que maravilha. Nossa salvação não está firmada em coisas perecíveis, mas sim no sangue do Filho de Deus. O próprio Deus derramou o seu sangue precioso para garantir a nossa salvação. E é nisso que nós confiamos. Terceiro ponto, a natureza da igreja, a natureza dos santos, né? Cristo, a pedra de esquina. No início do capítulo 2, Pedro reflete sobre a natureza da igreja de Cristo. Numa interpretação distorcida de Mateus 16 e 18, muitos acreditam que Pedro seja o fundamento da igreja, né? Nós conhecemos aí essa história que a Igreja Católica defende, de que Pedro é o sucessor de Cristo, né? E que, porque Jesus disse lá, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas ali a palavra Pedro é Petrus e pedra é Petra, ou seja, pedra pequena e pedra maior, pedra grande. Então, existe uma diferença nas duas palavras ali no grego. Mas enquanto Pedro é a pedra pequena, por isso também chamado Cefas, Cefas é o aramaico, tá? A mesma coisa de Pedro, é Kefas, que significa pedra. Jesus falava aramaico, por ser judeu, e o Novo Testamento foi escrito em grego, por isso nós aprendemos mais Pedro. Jesus é sobre a qual a igreja está edificada. Imagina se a igreja tivesse edificada em Pedro. Pedro era um homem estável, por mais que ele fosse um homem cheio do Espírito Santo, mas era um mortal. Jesus não, Jesus é a rocha porque ele é Deus. A metáfora da pedra de esquina é uma referência direta a Cristo. Naquele tempo, pedra de esquina ou pedra angular era a mais importante de uma construção, aquela que ficava na base e dava a direção do edifício. É interessante, né? Porque a pedra da base, né, que dá sustentação, que cria a estrutura, e quando fala de pedra de esquina, também é a que cria um referencial. Inclusive, muitos teólogos interpretam alguns textos, nem aplicam, extraem algumas aplicações de algum texto, que muitos que eram para olhar para esta pedra de esquina e ser direcionada por ela, acaba tropeçando nela. Os que não temem a Deus, os que não amam a Deus, tropeçam nessa pedra. Não seja você um dos que tropeçam nesta pedra que é Cristo, mas seja guiado por ele. A base sobre a qual a igreja está edificada não é o apóstolo Pedro, mas o próprio Senhor Jesus. Jesus é a pedra principal, o fundamento espiritual da sua igreja. Através dele, nós tornamos pedras vivas. Nós nos tornamos pequenas pedras, como Pedro era, mas Cristo é a grande pedra do qual nós nos tornamos pedras vivas. Embora rejeitada pelos homens incrédulos e desobedientes, ele é a rocha eleita e preciosa para os crentes. Os que creem em Deus têm esta pedra de esquina como direcionamento, mas os que desobedecem têm como perdição. A igreja, o povo eleito de Deus. O objetivo do apóstolo é demonstrar que os crentes encontram-se numa posição privilegiada. Por isso ele diz, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Verso 9 do capítulo 2. Tais designações anteriormente aplicadas à nação de Israel refere-se agora à igreja.
Na antiga aliança, a nação de Israel foi eleita para ser um canal de bênção para as demais nações, como diz lá em Gênesis 2 e 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O objetivo do apóstolo é demonstrar que os crentes encontram-se em uma posição de privilégio. Agora nós somos nação santa, geração eleita, sacerdócio real e povo adquirido. Mas devido à sua desobediência, né, desobediência de Israel e fracasso, Deus faz surgir um novo povo, formado por todos aqueles que creram em Cristo, em sua obra salvadora, sejam judeus, sejam gentios. Então, enquanto no Velho Testamento nós vemos Israel como povo exclusivo, Cristo, nem judeu, nem grego, nem gentil, mas todo aquele que crê em Cristo será o povo de Deus. A missão desse povo é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Ou seja, o Espírito Santo em nós, ele aplica o caráter de Cristo em nós para que Cristo seja glorificado em nós. A expressão geração eleita evidencia que, em termos bíblicos, a eleição para a salvação não é só individual, mas também corporativa. Confira 2 Tessalonicenses 2 e 3. Sempre por intermédio de Cristo. Só explicando, a eleição no sentido individual é porque Deus elege indivíduos, não nações. Deus elege indivíduos, não famílias. Por exemplo, agora não é mais Israel, mas pode ser um israelita. Não é o Isso é eleição individual. A eleição corporativa no sentido de que ela é feita em Cristo. Essa eleição corporativa ela é interessante porque ela vai de encontro com aquela ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Não, apenas Cristo leva a Deus. Essa eleição é também em Cristo. A nossa eleição vem de Deus, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição vem de Deus, afirma o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 1 e 4. Sacerdócio real. Ao dizer que somos o sacerdócio real, Pedro destaca que, enquanto o ofício de sacerdote era privilégio dos membros da tribo de Levi, na nova aliança a igreja ocupa a posição de sacerdócio real. Portanto, não precisamos de mediadores entre nós e Deus. Quando nós falamos de mediadores entre nós e Deus, nós sempre lembramos da Igreja Católica com seus santos. Mas às vezes, e infelizmente hoje está bem recorrente, o protestantismo tem os seus sacerdotes, né? Pastores se chamam de sacerdote, mas essa evidência não está no Novo Testamento. Não existe em lugar nenhum no Novo Testamento que pastor seja sacerdote. Você não precisa de ninguém para se chegar a Deus, para intermediar a Deus. É por Cristo. O escritor de Hebreus diz que nós devemos nos aproximar do trono da graça de Deus com toda confiança, porque um sacerdote que é Cristo já faz essa ponte. Qualquer um de nós, crendo em Cristo, pode se aproximar de Deus com toda a fé e confiança e será por ele ouvido. A Reforma Protestante revigorou a doutrina do sacerdócio de todos os crentes, no sentido de que cada cristão tem livre acesso à presença do Pai, tendo como único mediador somente o Senhor Jesus Cristo. Você tem acesso ao trono de Deus. Então, querido, jovem, entre no seu quarto, ajoelhe-se ao pé da sua cama e ore, fale com Deus. Você estará na presença dele a partir do momento em que você estiver ali, com o seu coração aberto, com a sua mente voltada para ele, você estará na presença dele, sem precisar da intermediação de ninguém. A nossa conclusão diz o seguinte: como vimos nesta lição, para os salvos, a santidade nunca sai de moda. Mesmo em tempos de relativismo moral e inversão de valores, nós cristãos temos a responsabilidade de sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Isso porque a santificação verdadeira leva a uma vida íntegra, a ser testemunhada em todas as esferas da sociedade, de modo integral. Não podemos nos esquecer que fazemos parte. Não podemos esquecer que fazemos parte não de um clube social ou de uma associação religiosa, e sim da Igreja de Cristo, o povo eleito de Deus. Amém? Então, por esta razão, precisamos ser diferentes do mundo. Temos aqui, então, as perguntas. Eu não me deterei nelas por uma questão de tempo, mas você faça o uso desse instrumento como convier.
Falei no início sobre os cursos que nós temos aqui no EBD em Foco. Então, nós temos passo a passo para uma aula dinâmica, nós temos Lutero e a Reforma, nós temos estilos de aprendizagem, a Bíblia e sua origem e muito mais que você precisa estar aqui no EBD em Foco. Por isso, acesse www.ebdemfoco.com.br. Lembrando que o objetivo desse slide é que você use na sua igreja. Inclusive, você pode modificá-lo da forma que quiser, mas não pirateie. Não adquira este slide fora da plataforma do EBD em Foco. E se você vê alguém compartilhando ou vendendo esse slide por aí, então denuncie, entre em contato com o EBD em Foco para que seja parado. Amém? Então é isso, queridos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Tenham todos uma aula abençoada na paz do Senhor Jesus Cristo. Paz e bem a todos e até a próxima, se Deus quiser.